A Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel fica depois de quê? De Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22, nós estaremos lendo os 2 primeiros versículos desse capítulo. Eu sei que o tempo não é favorável no momento para demorarmos numa pregação com essa quantidade de pessoas no recinto que não há ar-condicionado, mas vamos nos esforçar para permanecermos até o final, sem murmurar, porque nesse exato momento tem pessoas morrendo de frio em algum lugar desse planeta Terra. Então louve a Deus por esse calor que nós temos aqui. 1 Samuel 22, a minha Bíblia diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Somente até aqui. Pai querido, obrigado pela palavra que nós lemos, que o Espírito Santo transmita essa mensagem, que esse alimento venha fortalecer a nossa alma. Nós precisamos do Senhor. E usa esse pregador apenas como instrumento de Deus. Esconda ele por trás da cruz de Cristo. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Esse texto fala de um homem chamado Davi, aquele guerreiro valente, conhecido como o destruidor de gigantes, ele que venceu uma das maiores batalhas de Israel contra o gigante Golias. Ele é conhecido por essa história tão relevante para o povo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós encontramos este homem após tantas batalhas vencidas, tantas lutas. Ele aqui agora se encontra numa situação que ele teve que fugir para uma caverna. Saul o perseguia para matá-lo. O rei de Israel queria destruir, matá-lo. Então ele foge para uma caverna. E diz a Bíblia que a família dele soube que ele havia fugido. Os seus irmãos, o seu pai, e agora vão para lá para o encontrá-lo. E diz o texto que lá nessa caverna se juntou a eles, ou a ele, 400 homens que também estavam insatisfeitos, estavam endividados, estavam numa situação muito difícil.
Imagine aqui, meus irmãos, você está numa pior situação na sua vida, e aí chega para se juntar a você pessoas que também estão na mesma situação, talvez endividados, talvez perseguidos, talvez desanimado, fracassado, sem ter uma solução. Esse povo se junta a um que também estava vivendo essa situação. E Davi entra dentro dessa caverna e se junta a ele esses homens. Talvez seja essa a situação sua. Você está numa caverna, se sentindo sozinho, fracassado, derrotado, endividado, sem saber o que fazer, qual a decisão tomar. Talvez você se encontre nessa situação. E aqui nós vamos aprender algumas lições que Davi, que esse texto nos ensina. Primeira lição: até nos seus piores dias, Deus quer te usar para abençoar alguém. Nos seus piores dias da sua vida, talvez você se encontre numa situação que você acha que está precisando de ajuda, precisando ser consolado, precisando ser confortado, precisando de uma palavra de ânimo. É aí que Deus usa nessa situação para você confortar alguém que está na mesma situação que você. Foi assim que Deus fez com Davi. Juntou-se a ele nessa caverna 400 homens que estavam na mesma situação, fugindo. Estavam dentro da caverna e se juntaram. E aqui Deus usa essa situação para que, irmãos, está aqui o texto dizendo no versículo 2, preste atenção: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Olha aí, Davi, que estava fugindo de Saul, tornou-se o líder dos endividados, tornou-se o líder dos fracassados, tornou-se o líder daqueles que estavam descontentes, que estavam vivendo uma situação ruim. Então, Deus, no seu pior momento, talvez te use para você abençoar alguém. Essa é a primeira lição. A segunda lição: não importa como você entrou nessa caverna, o que importa é como você vai sair dela. Não importa como você entrou na caverna, o que importa é como você vai sair dela. Eu quero te convidar para irmos no mesmo livro, no capítulo 23. No capítulo 23, ou melhor, no segundo
livro, né? Capítulo 23. Mesmo livro, só que é o segundo. Capítulo 23. Versículo 8 do capítulo 23 diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Um desses fracassados aqui, que estava lá na caverna de Adulão, juntamente com Davi, no final da história, olha a qualidade desse homem. Sozinho, ele conseguiu vencer 800 soldados. Que qualidade nós encontramos neste homem. Então, não importa como você entrou na caverna, o que importa é como você vai sair dela. Você entrou fracassado, derrotado, não tinha nenhuma esperança para você. Agora você sai vitorioso, sai sendo um grande líder. Olha o segundo. Depois do versículo 9, depois dele, Eleazar, filho do Aioita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus feriram em Pas-darim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar adormecida e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Que qualidade desse segundo homem aqui, que entrou na caverna. Olha aqui, esse homem diz que numa batalha, sozinho, venceu um exército. Diz que a espada grudou na sua mão e ele matou tantos soldados que no final Israel foi lá apenas para pegar os destroços. Ele havia matado todo o exército inimigo. Esse é o segundo soldado que entrou na caverna juntamente com Davi. Olha o terceiro, versículo 11. Depois dele, Samã, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lê, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Que coisa linda, meus irmãos! Aquele homem aqui eu vou citar só esses 3, mas tem mais. Eles entraram endividados na caverna, entraram lá cheios de problemas, mas ao sair da caverna, eles saíram prontos para a grande vitória que estava diante deles. Talvez você entrou na igreja,
Não sei como ou qual foi a sua situação. Não importa como você entrou na igreja. O que importa é como você vai se apresentar diante de Jesus no dia final, mais do que vitorioso. Não importa a sua situação hoje, se a sua situação é de alguém sem força, endividado, fracassado, destruído pela vida. Então nós aqui apresentamos, meus irmãos, esses 3 homens que entraram na caverna juntamente com Davi, e Davi tornou-se o líder deles. Presta atenção, esses homens foram treinados por Davi. Esses 400 homens que se juntaram a ele foram treinados por Davi. E olha a segunda, a terceira lição: não creia em pessoas para auxiliar você. Não creia em pessoas para te auxiliar. Treine pessoas para substituir você. Preste atenção. Eu preciso treinar pessoas. Eu preciso treinar crentes. Eu preciso treinar a igreja para assumir a liderança no dia da ausência do pastor. Tenha pessoas com essa qualidade de tomar a liderança e exercer o papel de um líder. Não estou treinando pessoas para me auxiliar, não. Eu estou treinando pessoas para me substituir. Davi treinou esses homens e olha o que eles se tornaram. Vamos lá, segundo 1 Crônicas 12:14. 1 Crônicas, capítulo 12. Vamos lá. 1 Crônicas 12:14. Olha o que é que diz aí. Olha os guerreiros de Davi. Todos estes de Gade eram chefes de exército. Todos eles. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Olha os fracos aí, irmãos. O menor deles, quando saiu, valia por 100 homens. E o maior valia por 1000. Esses homens foram treinados por Davi naquela caverna. Os 400 homens. Esses homens foram treinados para ser líder, para substituir Davi. Foram muito mais fortes, mais guerreiros do que Davi. Por isso que Davi os treinou, não apenas para ser seu auxiliar ou seus auxiliares, mas para lhes se substituir. Então, o líder treinou homens capazes de ser líderes. E você está sendo treinado aqui para ser um grande líder na sua casa. Amém. Você deve ser um homem de Deus na sua casa. Você deve ser um esposo de Deus na sua casa. Você deve ser uma mulher de Deus na sua casa. Você está sendo treinado não para
auxiliar pastor, mas para substituir alguém na sua liderança, no meio da sua família. Você toma a responsabilidade e assume a liderança, porque você é capaz de aprender na palavra de Deus. É aqui, meus queridos, onde nós aprendemos, somos treinados para ser líderes, capazes de assumir o controle, o comando, a situação na nossa casa. Quantas mulheres ficam viúvas à mercê, mas Deus, na sua bondade, dá um espírito de liderança para continuar resolvendo a situação da sua família. Aprenda com a palavra de Deus. Quando vierem os obstáculos da vida, você está preparado para assumir a situação, para assumir o controle, em vez de ver ou de viver reclamando, murmurando. Tome o controle da situação. Não baixe guarda. Não fique aí reclamando da vida, não. Levante a cabeça. Olhe para o alto. Deus é contigo. Uma outra lição que eu aprendo aqui, no versículo 2: Deus vai te enviar pessoas improváveis para te ajudar. Deus vai enviar pessoas improváveis para te ajudar. Davi foi sozinho para a caverna. Ele entrou na caverna sozinho. Mas Deus mandou 400 fracassados, derrotados, para se juntar a Davi. E Davi assume a liderança e treina os 400, mas apenas 32 conseguiram ser treinados, ter essas habilidades desses 400 homens. O texto diz, meus irmãos, em outros lugares, que entrou 400, mas somente 32 conseguiu sair com essas qualidades, conseguiu sair com essas habilidades de dentro da caverna. Por que os outros não? Também tiveram essas qualidades. Sabe por quê? Porque na minha Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são ensinados na igreja, muitos são ensinados pelo pastor, pelo líder, mas nem todos procuram se esforçar para colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E somente os que se esforçam, somente os que procuram viver esse evangelho, são os que saem com essas qualidades, com essas características, vencedores de dentro da caverna. Então, meus irmãos, Deus enviou 400 homens improváveis para ajudar Davi. Talvez você está numa caverna, talvez você está numa situação difícil.
Aí Deus envia pessoas improváveis para te ajudar. Pessoas que você imagina assim: você não pode me ajudar, você não tem condição de me ajudar. Mas aí é onde você se engana. Deus usa os improváveis deste mundo para ser prováveis na sua vida. É assim que Deus faz. Talvez você ache: você não tem condição de pregar o evangelho para mim. Aí eu queria que o pastor pregasse o evangelho nesse culto. Eu queria que o pastor fosse pregador hoje. Meus irmãos, Deus usa os improváveis para ser prováveis. É assim que funciona no reino de Deus. Quantas pessoas talvez dizem duas palavras desconectadas, dizendo apenas que Jesus salva, e a pessoa se arrepende, pede perdão, aceita Jesus e continua para morar no céu. E quantas mensagens lindas, palavras que talvez você fica impressionado, mas no final você não é convencido pelo Espírito Santo. É aí aonde há uma grande diferença. Deus usa os improváveis. Então seja essa pessoa, dê lugar ao Espírito Santo para fazer uma obra através de você. Uma outra missão: caverna é lugar de fortalecer e de recomeçar uma nova história. Davi foi para aquela caverna fugindo do rei Saul. Mas naquela caverna Davi encontrou força para recomeçar uma nova história. Foi na caverna que Deus enviou 400 soldados e Davi se tornou livre. Foi lá que Davi começou uma nova história. Talvez a caverna que você está seja um lugar aonde Deus quer que você recomece uma nova história. Uma outra missão, meus queridos. Deus não fez um exército de pessoas feridas. 400 homens se juntaram a Davi. 400 homens fracassados. 400 homens feridos. Deus não fez um exército de pessoas feridas, mas Deus fez um exército de pessoas curadas. Naquela caverna, Deus, através de Davi, com o treinamento que ele deu aos soldados, tornaram-se um dos maiores guerreiros daquele exército. Para ver como é que Deus faz. Deus, irmãos, não faz exército de fracassados. Deus faz exército de pessoas curadas. E você está neste lugar para ser curado pela palavra de Deus. Amém. Você veio aqui para receber a instrução para recomeçar uma nova história, uma nova vida a partir de então. A sétima e última lição, estou terminando. Jesus
pode, olha essa, Jesus pode fazer de você o que Davi fez com aqueles 400 homens. Jesus pode treinar você para ser, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, mais do que vencedores por Cristo Jesus. Deus pode fazer de você uma pessoa vencedora na vida. Talvez você entrou na caverna, ou está numa caverna, mas lembre-se que a caverna é lugar de você recomeçar uma nova história. A caverna é lugar de você ser curado. A caverna é lugar de você ser treinado. E a caverna é o lugar onde a sua nova história vai recomeçar. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor pela presença. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Obrigado pelo que o Senhor falou conosco nesta hora. Pai, eu quero que o Espírito Santo convença o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a minha oração. Se o Senhor quiser, pode fazer desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, desse adolescente, dessa criança, o que Davi fez na vida daqueles soldados, o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa. E assim, Pai, o Senhor pode mudar a história dessa família. Assim nós oramos e abençoamos no nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra,